Lição 6, página 61. Hoje não vamos fazer lição 7. São 8 lições em tudo e vamos ocupar 9 a 10. Vamos agora para a lição 6, página 61. Atitudes funcionais para líderes vencedores. Agora, essa sessão até a página 65 é baseada e adaptada do material do Joe Comeski, largamente divulgado. Joe Comeski é um amigo muito precioso e muito realmente abençoado por Deus na área de células. Ele entende muito mesmo. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês lessem aquela primeira estrela comigo, debaixo daquele tema: bons líderes têm boas estratégias. Vamos ler em voz alta, todos juntos. Muitos se sentem mais motivados a orar em vigílias. Programe vigílias eventuais para sua célula. Façam caminhadas de oração ao redor do quarteirão. Convide a célula toda para as vigílias e vigilhões que acontecem na igreja. Essa área de oração é tão importante. Você tem que, como um bom líder de célula, garantir que existe muita oração acontecendo. Pode ser oração bem criativa, oração evangelística, oração pelas necessidades das pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia mesmo fala: não tendes porque não pedis. A Bíblia mesmo fala, vez após vez, como Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Enfim, a Bíblia está cheia de advertências como nós devemos orar e orar muito. Então, como bom líder de célula, você tem que saber implementar muita oração na sua célula. Nós demos o exemplo aqui recentemente daquelas muitas células lá do bairro Popular, que estão debaixo da cobertura do pastor Ivaldo, e como um irmão, até o irmão James, que deu testemunho aqui, como tantos lá estão orando, tendo reuniões de oração, que cada célula tem 2 reuniões de oração por semana. Na mesma noite os homens reúnem numa casa, as mulheres em outra casa, e vão mudando de casa em casa, toda semana numa casa diferente, orando e orando muito. Isso é muito bonito, muito lindo mesmo. Tem uma célula lá em Santarém, que estava num bairro tradicional da cidade, um bairro assim, da religião tradicional, muito antigo. Santarém é uma cidade mais antiga do que Fortaleza. E lá nesse bairro, a irmã da igreja que morava lá, ela tinha uma célula na casa dela. Só que eles até conseguiam ganhar almas para Jesus, mas não daquele quarteirão. As pessoas vinham de outros lugares para aquela célula. E eles começaram a entrar em crise, porque não conseguimos ganhar ninguém, nenhum vizinho aqui, e ninguém desse quarteirão. Como eu disse, era um quarteirão assim de pessoas bem tradicionais da cidade, da religião tradicional, e bem antigas da cidade. Mas claro, muitos deles talvez não tinham compromisso nenhum com Deus, e tinham que se converter, tinham que ter um encontro com Jesus, mas não estavam conseguindo ganhar nenhum deles para Jesus. Sabe o que eles fizeram, os irmãos? Falaram: olha, vamos reunir toda manhã aqui às 5:30 da manhã, de 5:30 às 6, eles reuniam, e silenciosamente, sem fazer barulho, o grupo de irmãos, talvez 10 deles, caminhavam ao redor do quarteirão e oravam silenciosamente, só orando, decretando salvação. A Bíblia fala: os pecados que vós perdoardes serão perdoados, decretando perdão, decretando salvação. A Bíblia fala que nós temos autoridade no mundo espiritual, irmãos. A Bíblia mostra que nós temos muito mais autoridade do que você imagina, porque Deus deu autoridade para a igreja de Jesus. E eles foram decretando a salvação e caminhando ao redor do quarteirão. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles fizeram isso por uma semana. A célula reunia, se não me engano, na quarta noite. Então na quinta de manhã fizeram isso. Foram por uma semana. Na próxima
reunião da célula, pelo que eu entendo. Se eu estou lembrado da história corretamente. Na próxima reunião da célula, eles estavam lá reunidos, quando uma senhora apareceu lá e falou assim: vocês estão estudando a Bíblia aqui? É? Sim. Eu posso participar? Pode. Aí no final daquela reunião, ela entregou a vida a Jesus. E a senhora, por sinal, mora onde? Eu moro aqui nesse quarteirão. Olha só, uma semana de caminhada de oração, o efeito que fez no mundo espiritual de amolecer o coração das pessoas. Então, caminhadas de oração são muito poderosas para a glória de Jesus. Tá bem? Use o batismo de cada novo membro como pretexto para uma festa de testemunho para a família dele. Convide todos os parentes e amigos. Procure criar um ambiente descontraído e alegre na sua célula. Grupos onde a descontração e a alegria multiplicam mais facilmente do que grupos formais. Não, irmão, não tem um grupo tudo formal não. Tem que ser bem descontraído, cheio de alegria. Amém? Faça um cartão convite personalizado de sua célula. Dê uma quantidade para cada membro e peça-lhes que os distribuam entre os seus próprios amigos. Irmãos, eu já vi cada cartão convite bonito aqui dos membros aqui dessa igreja, de células maravilhosas, cartão convite da célula. Dê um nome para a sua célula, que seja um nome significativo, agradável e do qual os membros vão se lembrar facilmente. Devem saber o significado e primar para que ele tenha tudo a ver com o crescimento e desempenho do grupo todo. Programe para que todo o seu grupo vá com uma mesma camiseta na celebração do domingo. Não todo domingo, viu, irmãos? Mas em vez em quando faça uma loucura dessa, né? Boa loucura santa que eu estou dizendo, né? Todo mundo vai com a mesma camiseta na celebração do domingo. Isso cria uma identidade na própria célula e um senso de grupo unido. Os próprios membros podem discutir a arte, os dizeres, a cor, etc. O pastor Rony estava me falando que a célula do irmão Hermes, o irmão Hermes é o empresário aqui dessa igreja, que a célula dele, eles todos vêm eu acho que é para o culto das 10 horas da manhã. Aí eles vêm, sentam juntos aqui na igreja, e depois do culto, lá para meio-dia, né, quando termina o culto, eles saem juntos para almoçar em algum lugar, todo mundo junto. Que maravilha, que legal. E a célula dele está crescendo, multiplicando, está sendo um sucesso. Para a glória de Jesus. Orar diariamente pelos membros das suas células transforma o seu relacionamento com eles. Eles o reconhecerão e seguirão sua liderança espontaneamente. É impressionante, irmãos. Quando você está orando todo dia para os membros da sua célula, e você chega para um deles, dá um abraço e fala assim: ó, todo dia eu oro por você, viu, querido? Aquilo dá um impacto, é uma bênção, viu? E eu te desafio, todo dia ajoelha com a lista na sua frente e ora um por um. E quando você chega e fala: ó, todo dia eu oro por você, viu? Que a paz, aquilo é uma força, porque ele sabe o poder das orações. E é muito maravilhoso mesmo, é muito poderoso isso. Glória a Deus. Se você orar diariamente pelos membros da sua célula, você sentirá o seu próprio coração cheio de amor e paciência por eles. Olha na página 62. Nada de centralização. Nada de centralização. Agora escuta bem. Nessas próximas 4 estrelas aí, debaixo desse subponto, nada de centralização. Todo mundo viu onde eu estou falando? Página 62? Tá. Vocês vão dividir em grupinhos de 3 a 5 pessoas. E vocês vão ler cada um dessas 4 estrelas. Primeiro lê uma estrela, aí comenta. Aí outra pessoa lê outra estrela, outra pessoa comenta. E assim por diante. Quero que vocês, porque isso aqui é muito, muito bom, irmãos. Eu estava estudando isso, eu falei, mas que coisa fenomenal. Então, grupinhos agora de 3 a 5 pessoas, só pouquinhos minutos, tá? Poucos minutos aí, vamos estudar rapidamente essa parte aí. Nada de centralização, essas 4 estrelas aí, tá bem? Na página 62, você vai ver lá, o cuidado com as reuniões. Vamos ler aquela primeira estrela debaixo dessa frase, o cuidado com as reuniões. Vamos ler todo mundo junto em voz alta.
Prepare com cuidado e antecedência a reunião da célula. Lembre-se que pessoas vêm de longe para ouvir a palavra e precisam ser alimentadas. Se for somente para ouvir alguém lendo a folha de estudos, ele poderá pegá-la na reunião do Tadel ou baixá-la da internet e estudá-la sozinho. Agora, queridos, nós encorajamos você para usar somente CD no louvor da célula. Não é que é proibido ter um violão em vez em quando, mas quando você começa a ter um monte de instrumentos, ou um cara que toca muito bem violão, o que acontece? Isso vai inibir a próxima célula de multiplicar. Até, eu não tenho ninguém para tocar o violão, então é melhor não multiplicar por enquanto, porque não tem pessoa para tocar violão na próxima célula que vai multiplicar. Daí você vai empatando o crescimento, a multiplicação e gerar novos líderes por falta de ter mais tocadores de violão. Então, por isso que normalmente o ideal sugerido é você usar um CD, porque todo mundo tem um CD player, todo mundo pode aprender como dirigir o louvor com acompanhamento de um CD, né? É bem mais fácil e bem mais multiplicável. Tudo que for difícil para reproduzir poderá empatar suas multiplicações. Então tenha cuidado com isso. Você nunca poderá... Olha, eu vou pedir ninguém em pé lá atrás, por favor. Todos sentados, por favor. Todo mundo sentado, ninguém em pé. Ninguém em pé, só se estiver com criança, por favor, lá atrás. Tá bem, queridos? Ninguém em pé, a não ser que tenha criança pequena que você está ajudando a cuidar. Olha só, você nunca poderá levar os outros a níveis que você mesmo não atingiu. Antes de ministrar ao grupo, ministre a Deus. Tudo que Deus faz, Ele o faz pela palavra e pelo Espírito. Isso é tudo o que você precisa na célula. Uma palavra viva e apaixonada. E a unção fresca do Espírito. Agora lembre-se, acima de tudo você é facilitador. Não é para você chegar lá e dar uma pregação. Nem é para você dar lá um estudo profundo. É para você estimular todos a falarem. Todo cristão, para crescer, tem que ouvir e tem que falar. Tem que dar e tem que receber. Culto de celebração é um lugar para receber a palavra, é um lugar para ouvir. Mas lá na célula não é um lugar tanto para ouvir, é um lugar para falar, é um lugar para dar. Então você estimula todo mundo, não força ninguém, mas dê liberdade, porque na medida que ele vai falando, na medida que ele vai compartilhando, na medida que ele também vai compartilhando, aquele membro da célula vai crescer. Que tem certos crescimentos que só acontecem através do falar da boca da própria pessoa. É impressionante isso. Muito bem. Vamos ler todos juntos aquela última estrela que começa no final da página 62 e termina no começo da página 63. Vamos ler todo mundo junto. Ao compartilhar na célula, sempre fala de coisas práticas que podem ser úteis no dia a dia. Fuja das doutrinas estéreis e de teologias mortas. Não precisa ficar discutindo quem será a besta do Apocalipse, quem foi a mulher de Caim, se Adão tinha um umbigo e coisas do gênero. Tá certo, irmãos queridos? Então, permita que o fogo de Deus incendeie a sua vida. Deixe o seu coração queimar e as pessoas irão para ali pegar, e ver pegando fogo. Seja um incendiário na sua célula. Quando as pessoas ouvem, elas podem estar ou não interessadas, mas quando elas falam, isso que eu acabei de dizer, né? Elas se interessam. Use e abuse do quebra-gelo. Não aceite ninguém calado na célula. Agora, se não aceite ninguém calado na célula, não quer dizer que é para você forçá-los a falar. Às vezes tem um visitante que prefere ficar calado. Deixe ele à vontade, e não deve se sentir constrangido a ter que falar. Ele deve falar só espontaneamente. Agora, no período de louvor, escuta bem, providencie folhas com a letra dos cânticos, para ajudar aqueles que não sabem as letras de cor. Providencie folhas com letras de cânticos, irmãos. Tem muitos louvores lindos, mas se a pessoa não tiver a letra lá na frente dela, como que ela vai poder cantar? Tá certo? Agora, a não ser que você for uma célula muito high-tech, como a do Marcílio que eu vi, que ele colocou as letras na tela de uma televisão tela plana lá assim. Aí enquanto o louvor rodava aqui, ele ficava lá com só o botãozinho no controle remoto e mudando a letra lá, tchac, tchac. Aí a coisa é chique.
Mas se você fizer isso, tudo bem. Aí não tem que providenciar folhas para todo mundo. Mas... Hã? Ah, foi só na festa da multiplicação. Não é sempre assim, tá certo. Amém. Mas não é errado se fizer também, né? Porque não é uma coisa tão difícil de reproduzir. Hoje em dia tem muitos técnicos aí que gostam de fazer essas coisas. Amém. Mas vamos lá. Muito bem, vamos continuar. O líder da célula, um pastor de verdade. Líderes de célula eficazes procuram conhecer cada pessoa que entra na célula. Ele dá atenção a todos, indistintamente, e não se limita só aos de seu relacionamento. Eu estava visitando uma certa igreja num certo país, e aquela igreja não estava conseguindo crescer tanto, e eu logo percebi que uma das coisas que o pastor e a pastora, o pastor e a esposa tinham que fazer, era dar mais atenção para todo mundo, aquele carinho maior, aquele aconchego maior. Não tinha uma igreja grande, mas a pequeno como era, mesmo assim, tinham que ser mais aconchegados. E eu pensei, poxa, eu acho que eu já vi uma das razões porque não cresce, não tem crescido muito. Porque tinham que dar mais atenção, tinham que dar mais carinho. Cuidado. Na célula, viu? Você que é líder, você tem que ser coração de mãe, tem que estar com olho de águia, garantindo que está todo mundo sendo bem cuidado, não pode favorecer um acima do outro, tem que ter aquele carinho. O bom líder de célula visita, aconselha e ora pelo rebanho doente. O líder que se vê como um pastor terá muitas ovelhas que se multiplicam. Lá, a penúltima estrela dessa parte aí fala: reconheça os membros da sua célula, elogie-os e mostre-lhes o quanto são importantes para a igreja como um todo. Fazendo isso, você os estará motivando para o avanço da célula. Agora aqui tem várias atitudes também diante do fracasso. Na página 64 fala algo muito importante: nada de independência. Preste contas. Você tem preenchido regularmente o relatório da sua célula, que é num envelopezinho? E quanto às reuniões de discipulado, você é assíduo? Um líder dependente está fora da visão geral das células e do reino de Deus. Entregue seu envelope de ofertas e com os dados devidamente preenchidos para o seu supervisor ou líder responsável para recolhê-los. Na lição 7, né, pastor Ivanildo? Nós vamos estar abordando, terça-feira que vem, mais profundamente como preencher o envelope. Eu até peço aos nossos irmãos do RAI, para providenciar, a partir de terça-feira que vem, eles vão providenciar aqui no telão o envelope, e nós vamos falar de novo, em detalhes, como preencher o envelope. Por duas razões nós vamos fazer isso. Por um, porque não foi falado ainda no TLC e nós temos que gravar isso. E por dois, porque é impressionante como ainda tem que ficar repetindo para todo mundo entender bem, apesar do envelope ser muito simples. Mas a repetição é o segredo do aprendizado. Diga isso para o seu vizinho, diga assim: é uma verdade para mim também e para você. A repetição é o segredo do aprendizado. Muito bem. Agora, ao planejar algo maior na sua célula, preste atenção que eu vou dizer aqui, como um retiro, mudança de local da reunião, ou multiplicação propriamente dita, comunique com antecedência e decida junto com seus supervisores, tá? Não vai tentar programar uma coisa sem, viu, líder de célula? Sem falar com seus supervisores, seus líderes. E até uma multiplicação, deixa eu te falar uma coisa. A partir do final de agosto e começo de setembro em diante, ninguém vai poder ser líder de célula só porque o líder de célula disse: ah, você está pronto para ser líder, eu já vou multiplicar. Não, não é assim. Dali em diante ele vai ter que levar para o supervisor dele, para o pastor de rede. O pastor de rede vai constantemente trazer para mim os nomes das pessoas que estão prontas para multiplicar, tá? Então vamos supor, o pastor, vou só dar um exemplo aqui. O pastor Rai chega para mim e fala: olha, o Cardoso vai multiplicar, o novo líder de célula dele, vou inventar o nome, aqui é o Wilson, tá? Wilson, o novo líder de célula. Muito bem. Então eu pego aquela lista de nomes que o pastor Rai, que o pastor Sandro, que o pastor Canté, que todos os pastores de rede me deram. Pego essa lista comprida. Aí eu vou trazer aqui para a secretaria da igreja.
e falo aqui para a secretaria da igreja: tudo bem, checa aí se são dizimistas fiéis, se já estão sendo dizimistas fiéis, porque nós sabemos que ninguém vai poder ser líder de célula que não for dizimista fiel. Imagina eu confiar ovelhas na mão de um ladrão. A Bíblia fala que quem não é dizimista é ladrão, não é mesmo? Então eu não vou confiar ovelhas na mão de alguém que não tem visão, compromisso de vestir a camisa da igreja, de amar, de dar sua vida, de ser um dizimista fiel. Checa os livros da igreja, vê se ele é dizimista fiel. Você fala assim: mas pastor Eibe, para ser dizimista tem que sempre colocar o nome? Não, se só quiser ser membro, pode ser dizimista sem colocar o nome. Agora, quer ser líder de célula? Aí sim tem que colocar o nome no envelope e tudo, porque você está querendo ser modelo do rebanho. Então, como modelo, você então tem que ser uma pessoa fiel. Muito bem, então depois de checar se é dizimista fiel, nos livros da igreja, porque quando a pessoa coloca o nome, nos livros sempre sai o nome da pessoa, e a gente vai checar se é dizimista fiel. Segunda coisa, vamos checar se já completou com a secretaria do EMP, Escola Ministerial Paz, se já completou os 4 cursos, as 4 disciplinas do curso de fundamentos. Quais são as 4 disciplinas? Curso de membresia, classe da nova criatura, família cristã e de fazer discípulos. Tá, aí só tem mais uma coisa para a gente checar aqui na secretaria. Checa na secretaria da Escola Ministerial Paz, se a pessoa completou o TLC que nós estamos dando agora, porque esse TLC vai continuar sempre sendo dado constantemente, paralelo ao Tadel, na sala lá atrás, em DVD, está entendendo? Então checa se ela completou também o TLC, muito bem? Então, aí e somente aí que ela será aprovada para ser líder de célula, porque aí, mas não é somente isso não, vai ter outras qualificações que nós vamos perguntar, mas essas nós vamos perguntar para o pastor de rede. Você tem certeza que essa pessoa está dando bom testemunho de vida cristã? Tem certeza que essa pessoa é uma pessoa séria com Deus? Ela tem uma família que está cada vez mais exemplar? Ela está realmente sendo um cristão sério? Você está acompanhando? Tem certeza, pastor de rede? Sim, eu e meus líderes, nós estamos garantindo essas outras qualificações também, etc, etc, etc. Aí pronto, então é aprovado para aquela pessoa se tornar um líder de célula. Por quê, irmãos? Vou te falar uma coisa. Deus quer que todos possam liderar célula, possam ser fiéis, possam ser dedicados. Mas, como que a Bíblia fala? Olha o que a Bíblia diz: alguém aspira ao episcopado, em outras palavras, alguém aspira em ser um líder espiritual? O que ele diz? Excelente obra almeja. Parabéns, você está de parabéns, excelente obra almeja. Deus quer, está faltando obreiros, a Bíblia fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, então Deus até nos manda orar para que Deus envie mais trabalhadores. Mas escuta bem, qual é a próxima frase que ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 3? Quando ele fala excelente obra almeja, aí ele fala: é necessário, portanto, que o bispo ou líder espiritual, porque bispo quer dizer supervisor no grego, supervisor de vidas espirituais, o líder espiritual, é necessário que o líder espiritual que seja irrepreensível. Ele tem que ser modelo do rebanho, ele tem que ser exemplar. Não pode ser alguém que fala assim: eu me esforço, né, para orar, mas muitas vezes nem tiro muito tempo com Deus. Não pode ser alguém assim. Não pode ser que fala: eu me esforço a ser fiel no dízimo, mas muitas vezes não dou conta. Não pode ser alguém assim ainda. Esse pode ser até um membro maravilhoso, mas líder não, porque não é modelo ainda, não é exemplo ainda. Então, quer ser um líder, tem que ser exemplo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, por isso que ele passa por esse processo de preparação. Então, a partir do final de agosto é assim. Você sabe que nós nunca forçamos ninguém, quer congregar aqui na igreja, e nunca dá dízimo, nós nunca forçamos isso. Agora, quer se tornar um membro ativo, não só um membro iniciante, mas um membro ativo, quer ajudar, pôr pão espiritual na mesa, aí a pessoa já começa, nós já esperamos até dos membros ativos que sejam dizimistas fiéis, muito mais
de um líder de célula, onde nós vamos confiar ovelhas nas mãos daquela pessoa. Misericórdia. Aí que tem que ser uma pessoa realmente fiel, uma pessoa santa e uma pessoa realmente generosa de coração para com a obra de Deus, para a glória de Jesus. Agora, veja bem, comunique com antecedência e decida junto com seus supervisores qualquer outro tipo de retiro que você queira fazer. Por exemplo, no domingo, em geral, nós não permitimos as células para programarem para um retiro no domingo. Nós não permitimos. Feriados sim, outros dias da semana sim, mas no domingo não. Sabe por quê? Porque às vezes o líder de célula está aqui e ele fala: ó, irmãos, domingo que vem todo mundo vai almoçar lá na Praia do Futuro, aí nós vamos ter uma comunhão lá, tem uma barraca de um irmão aí da igreja, e nós todo mundo ficar tomando banho lá na praia, e tendo comunhão a tarde toda, até ficar escuro, aí vamos fazer uma fogueira lá, e assar cachorro quente, aleluia, hot dog. Olha, deixa eu falar uma coisa, muito bonito, isso é muito lindo, só que no domingo não faça não, no sábado, pode fazer no sábado. Se não tiver jovem no meio, porque jovem e adolescente deve estar aqui sábado à noite. Amém? Mas pode ser no feriado. Nós até separamos feriado. Tem até um feriado separado aí no nosso calendário para as células poderem fazer coisas assim. Nós sempre gostamos de ter 2 ou 3 feriados por ano, se for possível, ou para a célula, para o setor, ou para a rede. Esses feriados durante o ano para essas coisas. Agora no domingo não, sabe por quê? Porque aí tem alguns irmãos: acordei tarde, acordei era 10 horas, até eu tirar as minhocas dos olhos e tomar café já eram 11, não deu mais para ir para o culto, então vim direto aqui para a praia, aleluia. Aí o que o cara fez? Foi para a comunhão da célula, mas perdeu o principal, que é o culto de celebração, a palavra de Deus. Aí ele está relaxando na vida espiritual. Então a célula, em vez de servir de bênção, serviu num certo sentido de maldição, porque não está congregando, não está recebendo o alimento que ele devia receber no domingo. Por isso que nós não encorajamos, aliás, nem permitimos, não permitimos esses retiros normalmente no domingo. Se uma célula quiser fazer alguma coisa no domingo, ela tem que pegar permissão especial do seu pastor de rede. Ele vai trazer para mim o assunto, nós vamos analisar, e não estou falando que nunca existe exceção. Podemos talvez até dar exceção, mas tem que ser aprovada por nós com todo o carinho, porque no domingo é protegido para os cultos de celebração e para a sua família. Agora, sua família, você veio para a célula, você quer sair com outra família lá para a praia, vai à vontade, que benção. Agora, não uma coisa oficial da célula, você está entendendo? Sua família veio para o culto, quer sair com outra família para ir para a praia o resto do dia e à noite e dormir lá, porque segunda-feira é um feriado, você fica por lá. Maravilha, faz isso, aleluia. Agora não vai organizar uma coisa oficial da célula no domingo sem permissão. Agora nós somos muito flexíveis, se planejar bem antes, pegar a permissão e garantir um monte de coisas que nós vamos pedir para garantir, às vezes a gente faz exceção, tá certo? Então as regras têm suas exceções se for tudo organizado antes, planejado antes, porque nós estamos confiando as ovelhas de Jesus nas suas mãos como líder de célula. Então é uma responsabilidade muito grande. Você não vai fazendo a coisa do jeito que você quiser, não é assim que funciona, com todo o carinho. Você está cuidando das ovelhas de Jesus, e é um privilégio muito grande ser líder de célula. Então com esse privilégio vem grandes responsabilidades. É um grande privilégio, mas também vem grande responsabilidade. Você está cuidando das ovelhas de Jesus. Está bem, querido? Então isso é muito importante lembrar disso. Agora, nunca desista de ninguém. A maioria das pessoas se converte aos poucos, gradualmente. Não desiste se alguém parece retroceder. Crie um ambiente de liberdade e aceitação e a pessoa acabará se firmando. Não permita membros ociosos na célula. Se há alguém assim, desafio a mudar. Se existir, exorte-o, seja firme e não desista de fazer de cada discípulo o ministro. Só que eu diria, tudo isso, tudo bem, mas com muito jeito, com muito amor e carinho. Nada forçado dá certo. Diga, nada forçado dá certo.
Cada discípulo é um projeto em construção, não um modelo acabado. Por isso é normal termos irmãos que ficam desanimados entre nós. Conforte-os e seja sensível às suas dificuldades. Eles logo passarão de desanimados a animadores. Tenha sempre uma palavra de ânimo. Não permita que eles percam a esperança. Creia com eles, transmita empatia, exale coragem revigorante. Os irmãos mais fracos devem ser carregados pelos mais fortes. Os membros devem dar-lhes a mão, passo a passo, amá-los e conduzi-los até que se fortaleçam no Senhor. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Caro líder, você é um pastor na sua célula. Ame os seus discípulos a ponto de se doar por eles, como fez Jesus. Quem concorda, diga amém. Invista em relacionamentos, enfatize um compartilhamento transparente na célula, tá? Olha a primeira estrela da página 65. Uma pesquisa feita com crentes que estão fora da igreja mostrou que 70% deles saíram da igreja porque sentiam que ninguém se importava com eles. O amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar. Vamos dizer isso em voz alta todos juntos. O amor, vamos lá. O amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar. Aí essas duas estrelas também são muito boas, mas agora quero que você leia, pulando 2 estrelas, as próximas 3 estrelas comigo em voz alta, bem alto, juntos. Estabeleça, vamos lá. Estabeleça um discipulador para cada novo convertido na sua célula. Ou seja, um irmão ou irmã mais velho para cuidar dele e acompanhá-lo continuamente. Teremos aí uma microcélula MDA. Essa microcélula deve se falar frequentemente pelo telefone e encontrar-se durante a semana ao menos uma vez. Valorize o momento do lanche na sua célula. Ele pode ser a chave para consolidar o visitante. Estimule a célula a ficar em função do visitante nesse momento. Oficialmente, a célula se reúne uma vez por semana, mas a célula em si é um estilo de vida. Os vínculos devem acontecer a semana toda. Sabe o que nós costumamos dizer, irmãos? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. A reunião da célula. E olha, isso eu estou falando daquela reunião exemplar. Como que é uma reunião exemplar? A reunião exemplar, vamos só supor que na quinta-feira à noite ou na quarta-feira à noite, ela comece às 7h30, tá? Então, o líder e vários auxiliares chaves estão lá já, desde 7 horas, talvez orando juntos, preparando tudo, as cadeiras estão tudo em lugar, tem talvez uma jarra de água gelada para quem quer tomar água durante a reunião da célula. O lanche está tudo lá na cozinha, preparando. As pessoas que foram escaladas para trazer o lanche, está tudo preparado. E está um ambiente gostoso, está um CD tocando música evangélica bem suavezinho, não muito alto. E o líder está aqui, e as primeiras pessoas que vão estacionando o carro, ou chegando de ônibus, ou chegando a pé, ele já está aqui fora do portão, abraçando as pessoas, dando as boas-vindas, abraçando e levando elas para dentro, e a família toda recebendo, acolhendo essas pessoas com amor. Aí 7h30 começa, e enquanto alguém está dirigindo o louvor, um dos líderes está lá ainda recebendo as pessoas com amor e carinho, e o louvor está maravilhoso, e vai ter aquelas 8 coisas indispensáveis na célula, né? Passando a visão, os avisos, a oração para as necessidades, o tempo de compartilhamento da palavra, todas aquelas 8 coisas. Muito bem. Tudo isso deve terminar, se for possível, o ideal é em 1 hora ou 1h15 no máximo. Então, se começou às 7h30, devia estar terminando que horas? 8h45 no máximo. Às 8h45 ele fala: gente, eu sei que está gostoso demais, todos nós gostaríamos demais, mas semana que vem vai ter mais. Semana que vem vai ter mais. Só que deixa eu falar uma coisa. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar com essa oração. Vamos unir as mãos. E olha, não estou falando para ficar em pé. Irmãos ficando em pé lá atrás. Amém.
Não, tá bem, presta atenção. Como eu estava dizendo, ele fala, vamos ficar em pé, vamos fazer a roda aqui, segurar nossas mãos. E olha como ele diz, olha o segredo, olha um segredo muito grande. Ele fala assim, semana que vem tem mais, porque todo mundo está querendo mais, está terminando muito cedo, 8h45. Semana que vem tem muito mais. Agora, deixa eu te falar uma coisa, ele diz. Se você precisa ir muito, nós vamos estar encerrando com essa oração. Mas, fique pelo menos só para o lanche que vamos servir agora. Fique pelo menos para o lanche. E os que podem ficar mais, apesar de estarmos oficialmente encerrados com essa oração e o lanche, apesar de estarmos oficialmente encerrados com essa oração e o lanche, quem quiser ficar mais durante o lanche, fique à vontade. Então um visitante que está apressado, ele fala, pá, foi rápido. Ainda lanchei e saí tudo em pouco tempo. Eu vou ficar voltando, gostei dessa célula. E os membros que querem ficar batendo papo, que querem ficar conversando, ou um visitante que está com muita fome da palavra, que quer ficar fazendo pergunta, os membros vão tudo praticar Fator Barnabé com ele, e ficar lá muito mais tempo, ganhando almas, muita comunhão, muito tempo gostoso de evangelismo, naquele lanche. Por quê? Porque terminou cedo. Quando termina tarde demais, irmãos, não tem muito tempo para o lanche, ou senão fica muito tarde. Aí a pessoa fala, é bom, mas termina tarde demais. Para mim ficar toda semana vindo para 4 horas, 3, então fica difícil. Então é um dos segredos para manter as pessoas querer ficar voltando. Curto, legal, muita comunhão, muito lanche. Agora, escuta bem. Quando uma célula funciona desse jeito que eu mostrei agora para vocês, com amor e carinho no começo, descontração, quebra-gelo, muita comunhão durante a célula, e muita comunhão depois da célula, na hora do lanche, mesmo quando uma célula funciona assim, vamos supor que reúne na quarta noite, aquela quarta noite mesmo assim, deve ser só 40% da atividade daquela célula naquela semana. Presta atenção. Deve ser só 40% da atividade daquela célula naquela semana. E os outros 60%, pastor Eibe, são outras reuniões que vão ser programadas? Nenhuma outra reunião oficial programada, a não ser em vez em quando uma comunhão, um retiro, uma vigília, em vez em quando, mas não tão frequentemente. Os outros 60%, sabe o que é? É a comunhão entre os irmãos, comendo na casa um do outro, evangelizando juntos, discipulando juntos, orando juntos, fazendo coisas, estando juntos, igual a Bíblia fala, diariamente estavam juntos. Comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, comendo juntos. E enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia. Então é essa comunhão que acontece durante a semana que tem que ser estimulada, tem que ser ensinada. Eu e minha esposa, quando nós estávamos numa célula dessa, você lembra, amor? Nós fizemos um alvo todo dia, até se for por telefone, mas tentar estar com um dos membros da célula todo dia. Então a gente convidava um deles para comer na nossa casa, outro dia a gente convidava um outro casal para ir visitar um outro casal juntamente conosco, fazer uma visita evangelística, uma coisa muito gostosa. Isso foi lá em Santarém, quando nós estávamos aprendendo a visão do purê de batata, que revolucionou a nossa vida. Muito bem. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa área de estabelecer alvos é extremamente importante. E eu vou começar com isso semana que vem. E semana que vem eu vou ter que terminar a lição 16, fazer a lição 6, terminar a lição 6, fazer a lição 7 e a lição 8. Então vai ser um tadelão, vai começar às 7h30 com uma oração e já vamos entrar até 9h10, tá certo? Então nós vamos estar
encerrando agora, eu quero dar um tempo para o grupo de setor, até porque vocês têm que falar muito sobre os seus planos, de como vai fazer com os dois Tadéis, né? Um às 6 horas da tarde e outro às 7h30. Então vamos ficar em pé nesse momento, por favor. Agora é em pé mesmo, viu, irmão? Agora sim, vamos unir as nossas mãos. Minha esposa, vem aqui, meu amor. Esposa muito preciosa, aleluia. Amém. Olha para o seu vizinho e fala assim: impressionante, toda vez que você vem para o Tadel, você fica mais bonito, irmão. Toda vez que vem para o Tadel, você fica mais bonito. Você não vai com aquela camisa verde. Aleluia. Você vê Jesus no seu vizinho, amém? Irmãos, essa vida com Jesus é divertida, não é verdade? Não é gostoso trabalhar para Jesus? Aleluia. Vamos agora, repita essa confissão de fé. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, porque isso é só o começo de muitas vitórias. Eu já vejo a minha célula, a célula que eu lidero, pelos olhos da fé. Eu já vejo essa célula grande, multiplicando, gerando líderes, cuidando bem das pessoas, cada pessoa sendo bem discipulada. Eu já vejo muita descontração, amor, carinho, vitórias, milagres. Eu já vejo a minha célula crescendo e multiplicando, gerando muitas células, vendo muitas vidas sendo transformadas, alcançando fortaleza, quarteirão por quarteirão, transformando vidas, até que toda fortaleza seja cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Eu já vejo, em nome de Jesus, e isto é só o começo. Amém e amém. Aleluia. Página 65. Só recordando o começo da página 65, uma pesquisa feita com crentes que estão fora da igreja mostrou que 70% deles saíram da igreja porque sentiam que ninguém se importava com eles. O amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar. Vamos ler todos juntos agora aquelas 3 estrelas que ficam antes da última estrela do meio da página. Aquela uma que diz assim: estabeleça um discipulador. Vocês viram onde eu estou? Estabeleça um discipulador para cada novo convertido. Quem viu onde eu estou? Estou na página 65, na 4ª estrela da página 65. 4ª estrela da página 65. Acharam? Amém? Vamos ler todo mundo em voz alta. Então, estabeleça um discipulador. Vamos lá. Estabeleça um discipulador para cada novo convertido na sua célula. Ou seja, um irmão ou irmã mais velho, para cuidar dele e acompanhá-lo continuamente. Teremos aí uma microcélula MDA. Essa microcélula deve se falar frequentemente pelo telefone e encontrar-se durante a semana ao menos uma vez. Continue todo mundo lendo juntos, em voz alta. Valorize o momento do lanche na sua célula. Ele pode ser a chave para consolidar o visitante. Estimule a célula a ficar em função do visitante nesse momento. Oficialmente a célula se reúne uma vez por semana, mas a célula em si é um estilo de vida. Os vínculos devem acontecer a semana toda. Vocês estão lembrados que eu compartilhei que uma reunião bem feita da célula, como ela é, como existe muita comunhão antes, existe muita comunhão durante, existe muita comunhão depois da reunião da célula, né? A reunião da célula, depois vem o lanche, a comunhão. E eu falei que tudo aquilo que acontece naquela noite da reunião principal da célula
Se a célula estiver funcionando como deve, é somente 40% do que realmente da vida daquela célula, somente 40% das reuniões, das atividades daquela célula, porque durante a semana toda deve ter muitas reuniões informais, muitas pessoas visitando a casa um do outro, comendo na casa um do outro, como diz a Bíblia, tomavam suas refeições com alegria juntos, né? Então isso é muito, muito importante. Bem, eu só recordei rapidamente e vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, nós estamos no meio da página 65, mas essa parte sobre estabelecendo alvos, eu vou deixar para depois. Mais tarde nós vamos voltar para isso aí. Agora vai para a página 66, resolução de conflitos na célula. É inevitável que surjam conflitos. Contudo, o líder deve saber como enfrentá-los. Exterminá-los, não as pessoas, viu? Não é para exterminar ninguém, para exterminar os conflitos, exterminá-los da célula e ao mesmo tempo proteger as pessoas, mantê-las unidas, coesas, curadas das doenças que deram origem ao conflito. Agora, existe uma diferença entre um conflito sadio e um conflito destrutivo numa célula. E um conflito sadio, é um conflito sadio discordar honestamente de alguma coisa que esteja sendo discutida no grupo. O conflito destrutivo é afronta, oposição aberta, desejo de anular o que outros estão fazendo e, eu quero acrescentar algo que você pode escrever aí, atitudes ruins. Atitudes ruins. Quando o conflito é sadio, normalmente o alvo do conflitante é ser ouvido pelo grupo ou pela liderança, expressar um ponto de vista, expandir e clarear o entendimento do grupo, promover cura pessoal e para o grupo, receber respostas pessoais e ajuda, e quer receber uma ajuda, concluir em unidade, paz e consenso para encorajar o líder. Agora, aí, irmãos, é muito bonito. Tem líder que é tão paranoico que ninguém pode dizer que não concorda, que ele já fica tudo nervoso e quer abafar todo mundo. Ele tem aqueles espíritos de cavalo que ninguém pode nem comentar nada um pouco diferente do que ele comentou, senão ele já está dando coice. Pelo amor de Deus, não pode agir assim. O líder tem que ser compreensível, tem que deixar as pessoas expressarem seus pontos de vista, tem que deixar a pessoa ser ouvida pelo grupo, tem que deixar a pessoa receber cura, receber respostas para suas perguntas, receber ajuda. Então o líder não pode ser paranoico e abafar todo tipo de discordância, todo tipo. Ele tem que ouvir, tem que explicar com muito amor e paciência e com clareza, em nome de Jesus. Mas existe algumas pessoas que são antagonistas. Um antagonista é aquele que traz uma dinâmica errada e doentia para a célula, e ele deve ser identificado e confrontado, né? O antagonista, ele está lá mais só para causar problemas mesmo, só porque a atitude dele está péssima mesmo, é uma afronta, é uma posição aberta, é um desejo de anular o que os outros estão fazendo. O que você deve fazer se surgir um antagonista na sua célula? Agora, o que você faz quando você tem um antagonista? Alguém que você sente que ou ele é tão doente que ele não sabe se relacionar bem com os outros, então ele fica falando demais na célula, fica fazendo questionamento demais, ou talvez não é porque ele é doente no sentido de precisando de cura, mas ele é doente no sentido de rebelde, atitude errada. O que você faz com uma pessoa dessa? Deixa eu explicar o que você faz. Você fala assim para ele, sorrindo e com muito carinho, até porque você não tem certeza se as atitudes dele são erradas. Você só sabe que ele está atrapalhando demais a célula. Então,
você não vai dizer, olha irmão, você está atrapalhando demais a célula. É claro que você não vai dizer assim. Mas você vai olhar para ele, sorrir, né, com muito carinho, e você vai dizer, olha querido, nós já respondemos, né, algumas das suas perguntas, mas são tantas, né querido, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que você agora permita que outras pessoas comentem agora na célula, e depois, na hora do lanche, ou depois do lanche, eu vou ter o maior prazer a gente sentar só nós dois e conversarmos mais sobre essas suas opiniões divergentes, sobre esses seus pensamentos, está bem querido? Então vamos continuar agora a reunião da célula, vamos deixar outros também participarem, tá bem meu querido irmão? Mas no final da reunião da célula, depois do lanche talvez, eu e você vamos sentar, a gente vai conversar mais sobre isso, tá legal? Então você, no sentido muito amoroso, você então ajudou o antagonista a se controlar, ficar calado e dizer que depois você vai falar com ele, né? No final, depois do lanche, tá certo? Agora, veja na página 68, como confrontar com compaixão. Vamos ler todos juntos esses primeiros 3 pequenos parágrafos debaixo dessa frase, como confrontar com compaixão, na página 68, todo mundo junto. A maioria dos pastores são sentimentalizados, o que significa que os sentimentos, a dignidade e a aprovação das pessoas tendem a pesar muito em seu processo de tomada de decisões. Quando temos essa natureza sentimentalizada, nem sempre é fácil repreender alguém. Alguns até preferem ser repreendidos a repreender. Por quê? Alguns ficam por um longo tempo se perguntando se por acaso aquela pessoa não está certa, temendo cometer o erro de julgar erroneamente ou tentando enxergar mais de um lado na mesma história. Outros temem a quebra de relacionamentos. Um bom pastor, lembre que todo líder de célula é um pastor das suas ovelhas. Um bom pastor não gosta de ferir as pessoas. Contudo, deixá-las errar sem ser repreendidas não é amor, é tolerância, é passar a mão por cima, como diz popularmente. Então aqui, agora vai ter alguns princípios muito úteis para a repreensão, tá? Esses princípios muito úteis para a repreensão. Então você vê que aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrelas, né? Daqui um pouco no seu grupo, uma dinâmica de grupo, vocês vão conversar sobre essas 8 estrelas, mas eu quero acrescentar uma 9ª estrela aí. Então coloque uma 9ª estrela. A 9ª estrela, lá no fim dessas 8 estrelas, coloque mais uma estrela. E essa 9ª estrela deve ser essa aqui. Escreva isso aí dentro da sua apostila. Sempre corrija a pessoa em particular. Sempre corrija a pessoa em particular. Você vê que agora, quando eu estava falando de gente, ninguém conversando, ninguém entrando e saindo do prédio, ninguém em pé lá atrás, ninguém andando dentro do prédio, vamos todos ter toda a reverência. Mas eu não falei nada sobre, não falei, olha, João, para de andar aí. Pedro, para de conversar. Tiago, você que está lá atrás, para de fazer isso. Aí seria errado, você está entendendo? Quando eu falo assim, olha, ninguém andando, aí não tem problema, né? Agora, se eu for chamar a atenção especificamente, aí não é legal. Aí não é legal. Muitos, falo com muito carinho, muitos pastores erram nisso, muitos líderes de célula erram nisso, porque chamam a atenção usando o nome da pessoa. Ei, Tiago e Maria lá atrás, para de conversar, vamos lá prestar atenção. Aí não é legal, entendendo? Agora, se eu dar umas indiretas assim, né, irmãos, ninguém conversando lá atrás, irmãos,
ninguém andando no prédio, irmãos, ninguém conversando, ninguém em pé lá atrás, mas eu vejo que tem duas pessoas que continuam em pé lá atrás, conversando. Então eu posso até anotar o nome deles aqui, depois com muito amor e carinho, eu vou chamá-los em particular, aí eu chamo a atenção deles. Às vezes estão atrapalhando tanto a reunião, que talvez eu chamo um dos meus co-pastores aqui, e eu falo com ele assim, fora do microfone, né? Eu seguro o microfone assim, e eu falo assim, fora do microfone, falo assim, pastor fulano, vai lá atrás que tem duas pessoas lá que estão conversando muito, eu vejo que está distraindo muita gente lá atrás, está fazendo tanto barulho que eu estou ouvindo daqui da frente. Então o pastor vai lá com muito amor e carinho, dá um abraço de tamanduá, e ele fica quieto, tá certo? Então, você está entendendo? Agora, na célula é a mesma coisa. Alguém está com atitudes horríveis, fala para aquela pessoa, depois a gente conversa, irmão, depois a gente conversa. Vamos continuar a reunião da célula, depois tem o lanche, tem a comunhão, depois do lanche, você leva ele fora à parte, longe dos outros, e chama a atenção. Então, isso é um princípio básico, você nunca deve corrigir alguém em frente dos outros, mas sim em particular, tá certo? Então, você já escreveu aí essa 9ª estrela? Sempre corrija a pessoa em particular. Muito bem, agora nessas 9 estrelas que vocês vão usar para comentar dentro do seu grupo, vocês não vão ter muito tempo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão sentar numa roda. Aí uma pessoa vai ler a primeira estrela. Qual a primeira estrela? Garanta que a sua repreensão não vai ser mal interpretada. Ela vai ler e ela vai explicar, olha, quando a gente for repreender, nós temos que repreender de tal forma que a pessoa não vai nos interpretar mal, vai pensar que a gente está com marcação. Muito bem. Segunda pessoa agora, próxima pessoa na roda. Agora a próxima pessoa, lê a segunda estrela. Nunca repreende alguém na hora da raiva. E aí ele vai explicar e dar o comentário rápido. Aí a próxima pessoa lê outra estrela. Aí se alguém quiser comentar, pode levantar a mão e comentar um pouco no grupo. Ter um pouquinho de discussão em cima disso. Por isso que o grupo não pode ser muito grande, porque senão fica difícil todo mundo poder bater papo, todo mundo poder jogar suas ideias, tá? Então o grupo não deve ter mais do que 5 pessoas, tá? O ideal seria 3 a 5 pessoas. Vamos agora nos ajuntar em pequenos grupos, tá? E você vai discutir esses 9 princípios muito úteis para a repreensão, tá? Esses 9 princípios muito úteis para a repreensão. Esses 9 pontos são extremamente preciosos, né? Espero que vocês souberam realmente aproveitar o máximo, e em casa você pode aprofundar mais, estudar mais. Tenho certeza que isso ajudou você não somente a entender melhor através dos comentários dos outros no grupo, mas através dos comentários que saíram da sua própria boca, com certeza ajudaram não somente os outros, mas a sua própria vida a entender esses princípios tão importantes para a repreensão. Agora, restauração de relacionamentos quebrados, de acordo com Mateus 18. Um dos maiores problemas no meio da igreja são conflitos não resolvidos. Outros são problemas resolvidos de maneira errada. Pior ainda são as tentativas falhas de resolver atritos, que ao invés de resolver uma situação, terminam criando outras. Temos aprendido nesse treinamento sobre a importância da comunhão na vida da igreja. Essa comunhão é ameaçada quando surgem fofocas, disputas, desentendimentos, choques de personalidade e de interesses. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Mateus 18. Mateus 18. Aqui em Mateus 18, a partir do versículo 15,
Diz a palavra de Deus: se teu irmão pecar, aí você vai ver que em parênteses, como que chama aquilo mesmo, pastor Ivanildo? Colchetes. Em colchetes tá lá, contra ti. Mas por que está em colchetes? Porque nos manuscritos mais antigos não está essas duas palavras, contra ti. Então não é só quem pecar contra ti, não. É qualquer pessoa que está em pecado. Você tem responsabilidade como irmão em Cristo de fazer sua parte, de tentar ajudá-lo, de tentar restaurar o soldado ferido, tá? Mas é claro que aplica mais especificamente também quando você ficou ofendido, magoado por alguma razão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Agora, interessante porque às vezes a pessoa pensa, não, mas ele é um pastor, ou ela é uma pastora, ou ele é meu líder, então não posso falar nada não devo falar nada não. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia é a Bíblia é a palavra de Deus. Se você viu o seu irmão pecar, ou se por uma razão ou outra você ficou triste com a ação, ou as palavras, ou as atitudes, enfim, você ficou triste, por alguma razão você ficou magoado, triste com seu irmão, ele pode ser seu líder, ele pode ser seu pastor, ele pode ser seu supervisor, é seu dever você pessoalmente procurá-lo, não na frente dos outros, mas em particular, e arguí-lo, ou seja, amorosamente corrigi-lo, amorosamente confrontá-lo. Se você não fizer isso, você está em pecado, em pecado. E o que eu tenho notado vez após vez é que a maioria dos problemas que surgem nos relacionamentos, pelo menos na nossa cultura brasileira, é que a pessoa fica magoada, mas ela não tem a coragem, ela não tem a espinha dorsal, ela não tem a nobreza de procurar aquela pessoa um a um e conversar com ela. Não, ela não tem. Então ela fala atrás das costas dela, ou se ela não fala atrás das costas dela, porque aí é fofoca mesmo, mas talvez ela não fala nada, mas fica lá sofrendo, sangrando, calada, também é errado. O certo é o quê? Ficou triste, viu o seu irmão falhar, qual o seu dever? Olha aqui, ó. Não fala para ninguém, ó. Nem em oração. Você fala só com aquela pessoa. Deus também não quer ouvir suas fofocas. Você pode orar e falar: Deus, me ajude a ter coragem para fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Me ajude a ter a nobreza para fazer o que eu sei que tenho que fazer. Me ajude a ir lá falar direto com aquela pessoa. Tá certo? E você vai lá e fala com a pessoa. Mas pastor, ele é um líder, ele é um pastor. Não tem nada a ver. Seu dever é seu dever, é um dever sagrado. Você tem esse dever de, com amor, com respeito. Pode ser um liderado abaixo de você, pode ser um líder acima de você. É seu dever ir e confrontar aquela pessoa com muito amor, com muito respeito. Você vai fazer com muito respeito se ele for um liderado, você vai fazer com muito respeito se ele for um líder. Mas você vai fazer com muito amor, mas você vai fazer. Isso que a Bíblia manda. Não fez, pecou. Não corrigiu, está em pecado. Está em pecado. Isso é simples. Não adianta falar para outro, não adianta desabafar, vomitar com o seu discipulador. Agora, se for um bebê na fé, ele vomita com o discipulador, aí o discipulador fala: eu te ouvi, mas querido, o que a Bíblia diz? Aí ele abre Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai e desabafe com o seu discipulador. É isso que está escrito? Não, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso é seu dever, meu querido. Então, com todo carinho, por eu ser um bom discipulador, eu te perdoo você não ter feito o jeito certo. Você nem tem que falar para ninguém que eu estou sabendo. Eu vou esquecer esse assunto.
até o nosso próximo discipulado, e você vai vir com um bom relatório que você foi e falou com a pessoa. Você foi, se abriu e fez o seu dever sagrado e bíblico. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes isso não tem sido ensinado nas igrejas. Então a pessoa não sabe que se ela não fizer isso, ela está em pecado. A ficha não caiu. Então, em vez dela fazer isso, ela fica magoada, aquilo vai infeccionando dentro dela, causando perebas, ela vai soltando palavras negativas, más atitudes, ela vai fofocando, ela vai falando mal do outro, e tudo está em pecado, e tudo começou por quê? Porque ela não obedeceu à palavra. Pastor, tudo bem, eu vou fazer, mas não sei se vai adiantar. Bem, primeiro você já está com a fé errada. Você tem que ter fé que vai adiantar. Você tem que ir com amor e com fé que vai adiantar, sim, tá? Segundo lugar, se a pessoa falar não, vamos supor, a pessoa falar, não, você que está enganado, eu não fiz nada errado não, você que está interpretando mal. Aí alguém poderia dizer, tá vendo, pastor Eibe? Eu fiz o que você mandou e eu já sabia, não deu certo. 3 coisas eu vou falar. Primeiro, não foi eu que mandei, foi a Bíblia. É Jesus que está mandando aqui, está aqui escrito em preto e branco. Segundo, você está falando que você já sabia que não ia dar certo. Está em pecado também, porque a Bíblia fala que é para você. A Bíblia fala em Timóteo que quando você corrige alguém, você deve corrigir na expectativa que vai dar certo. Na fé que vai dar certo. Então você já foi com a atitude errada. Você já tinha que ter ido com aquela fé que ia dar certo. Terceiro lugar, a própria Bíblia já fala o que é para fazer se a pessoa não aceitou a correção. O que a Bíblia diz? Olha o próximo versículo. Olha o próximo versículo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Aí sim, você tentou corrigir aquele irmão, ele não aceitou, aí sim, você vai com o seu discipulador. Você fala assim, discipulador, eu fiz o que Mateus 18:15 manda, mas agora está na hora da gente fazer o que Mateus 18:16 manda. Então, é para me pegar mais 1 ou 2 outras pessoas. Então, uma delas que eu estou pegando é o Senhor, meu discipulador, a senhora. Mas se você, meu discipulador, acha que é bom a gente pegar o discipulador dele também, para nós 3 ir lá falarmos com ele, a gente faz. O que você acha? Aí seu discipulador vai te dar o conselho se é melhor envolver o discipulador dele ou dar chance primeiro para só vocês 2 conversar com ele. Às vezes é bom pegar o discipulador dele se for uma situação mais grave, tá? Muito bem. Agora, então pegou mais 1 ou 2 pessoas, olha quem fala aqui, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora, Mateus 18:17. Se ele não os atender, normalmente, irmãos, naquela segunda chamada, o cara, realmente, na primeira normalmente, quando você faz do jeito certo, chama em particular, com amor, com carinho, com fé que vai dar certo, normalmente na primeira já dá certo. Mas se não deu, na segunda normalmente é tiro e queda, dá certo mesmo. Mas se ainda não deu certo, se ele ainda não te ouviu, quando a Bíblia fala que ele ainda não te ouviu, o que quer dizer? Quer dizer uma de 3 coisas. Ou ele simplesmente falou, não concordo, eu não errei não te ouviu. Ou ele diz, não sei, se você não gostou, tudo bem, eu vou mudar, mas eu não acho errado, ele ainda não te ouviu. Terceiro, eu vou mudar, e não muda, ele não te ouviu. Tudo isso, ele não te ouviu, está entendendo? E se ele não te ouviu, em outras palavras, se ele não arrependeu de verdade e mudou o comportamento dele, então o que é para você fazer depois da segunda chamada? Aí diz o seguinte, versículo 17. Dize-o à igreja. O que é isso? Dize-o à igreja. Para falar nos 4 cultos de celebração? Não.
Não é isso que está falando. Dízimo à igreja eleva para a liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja no seu caso? Quem representa a liderança da igreja? É o pastor de rede. Agora você vai envolver o pastor de rede, o supervisor, enfim, talvez é só o supervisor, mas você vai envolver a liderança da igreja, supervisor de setor, ou talvez o pastor de rede, enfim, aqui nós tentamos os primeiros 2 níveis de correção. Ele não aceitou, nós estamos indo agora para o 3º nível de correção, tá? Agora, normalmente, quando você vai envolvendo as lideranças da igreja, ele vai arrepender mesmo. E se não, traz para as lideranças principais, traz para mim, porque aqui não fala o que implica tudo isso de levar para a igreja. Então, nessa fase aqui, nessa 3ª fase, às vezes a gente dá várias chances para o camarada, porque nós estamos levando cada vez mais a sério, entre aspas, para a igreja, tá? Mas, eventualmente, nós vamos chegar a um ponto de precisar fazer o 4º nível, que é o bem mais grave. Qual é o 4º nível? O 4º nível, ele diz o seguinte, ainda no versículo 17: e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é um gentil e publicano? É alguém que não nasceu de novo ainda, alguém que não converteu ainda. E isso pode parecer bem sério, mas quando você lê o próximo versículo, aí você vê o tanto que é muito sério. Olha o próximo versículo: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Ele está falando, quando uma igreja santa mesmo, como lá dizem em Apocalipse, que o candelabro dela não foi retirado, porque tem igreja que nem a igreja verdadeira, no sentido que Deus nem julga lá aquele negócio lá mais uma igreja, porque o candelabro já foi tirado. Lembra lá em Apocalipse, ele fala assim: olha para o anjo da igreja, arrependa logo, porque se você não arrepender, eu vou vir tirar seu candelabro. Aí parou de ser igreja, deixou de ser igreja. Nem igreja não é, só uma instituição religiosa lá, está vendo? Mas quando a igreja ainda tem o candelabro, e ela desliga alguém aqui na terra, que a Bíblia fala, terá sido desligado no céu. Isso é muito grave, é uma situação seríssima, e não pode tirar o texto do contexto, está aqui no contexto. Por isso, é uma coisa muito, muito, muito séria. Por isso que esse último item, eu demoro muito para fazer, porque eu tenho certeza que é uma coisa muito grave, e eu tenho muito temor de Deus. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que tem um casal, uma bênção aqui na igreja, mas de repente aquele irmão, lá no emprego dele, começa a trair a esposa dele com uma mulher que trabalha lá com ele. Começa a trair, ela começa a ser amante dele. Então a esposa vem e fala para o líder da célula vai lá, chama ele, Mateus 18:15, confronta, fala: irmão, para com esse pecado, isso é muito grave. Você, claro, vai ter que passar um processo de restauração, porque quem adulterou não pode continuar em liderança. Vamos supor que ele, em vez em quando, ministrava a palavra na célula. Ele não era um líder de célula, mas ministrava a palavra. Então o líder da célula falou: olha, por enquanto, até você passar um processo de restauração, um discipulado mais profundo, e passar muito tempo andando em vitória, você não vai dar nenhuma palavra, você não vai ministrar, você não vai ser o facilitador principal da palavra na célula. Nós vamos passar você por um processo de restauração, para que você seja irrepreensível. Normalmente, com discipulado profundo, com esse processo de restauração, com esse confronto amoroso, o cara acorda, se corrige,
para de trair a esposa. Aí ele e a esposa passam por um discipulado muito profundo, e aquele casamento é curado, e é muito profundo, mas é muito lindo, e nós já temos visto incontáveis casamentos curados. Mas vamos supor que ele fala assim: eu sei que é errado, não sei se eu vou dar conta de parar. Enfim, ele não para e continua traindo a esposa, continua tendo aquela amante. Então qual é o segundo passo? Leva mais 1 ou 2, pega os discipuladores dele. Vamos supor que ele ainda não para, continua no pecado, leva para a liderança, leva para o pastor de rede, e agora o pastor de rede talvez vai envolver até o pastor titular se for necessário, mas primeiro o pastor de rede vai conversar bem sério com ele. Talvez ele vai chorar, ele vai dizer: eu vou mudar, mas não muda, continua vivendo em adultério. Passa mais algum tempo, então o pastor de rede fala: está na hora de falar com o pastor titular. Aí ele explica para o pastor titular: olha, já faz tempo que esse irmão nunca teve mais cargo na igreja, porque ele tem esse problema, ele nunca teve, ele só está no banco, na cadeira, mas mesmo assim ele continua em pecado. Nós temos redobrado o discipulado, temos amado, temos cuidado dele, mas ele continua em adultério. Eu falo: então vamos marcar reunião. Aí marca reunião comigo, o pastor de rede dele, ele, a esposa, o discipulado. A gente propõe dar a última grande chance para ele. Vamos discipular profundamente você, nós vamos garantir um casal para discipular, para garantir, porque isso tem que parar. E eu levo ele para Mateus 18. Eu já fiz, já cheguei até esse ponto. Não aqui em Fortaleza, lá em Santarém. Olha o que vai acontecer, eu não quero que isso aqui aconteça, mas vai ter que fazer. Se você não aceitar esse aqui, vamos ter que te desligar. É o que a Bíblia manda, e nós obedecemos a Bíblia. Essa igreja que segue a palavra de Deus. Inclusive, só segura seu dedo aí em Mateus. Olha em 1 Coríntios, rapidinho. Primeira Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha esse aqui. Talvez era um jovem. Talvez ele tinha uma madrasta. Está entendendo? Mas agora a madrasta separou do pai dele, e ele agora está adulterando com a madrasta, porque ele é solteiro, mas ela é casada, e ele está adulterando com a própria madrasta dele, com a esposa do pai dele. E contudo, ainda vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Diga: tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Uma maçã podre vai apodrecer todas as outras lá no barril. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Então ele tem que ser tirado como membro da igreja. Ele tem que ser considerado dali em diante só como um gentil e publicano. Em outras palavras, como ele vai ser considerado não mais como um irmão em Cristo, mas como um descrente, tá? Ele vai. Como que nós tratamos os descrentes? Com amor, com carinho, mas nós não vamos tratá-lo mais como um irmão em Cristo, tá? Agora, o que acontece quando você chega ao ponto de fazer isso? O que acontece? Normalmente,
Porque você entregou o corpo dele a Satanás para ser destruído, a carne, para que o espírito dele seja salvo, antes ele chegar a blasfemar e perder a salvação. Então, o que acontece? Normalmente, o diabo vem com tudo. Você entregou o corpo dele a Satanás, aí ele se acorda, ele, meu Deus, estou frito, o diabo. E normalmente, até antes dele morrer, ele vem correndo de volta para Deus, arrepende, conserta a vida dele, conserta o casamento, Deus protege ele do mal, e aí ele é mais uma vez liberto das garras de Satanás. Mas na pior das hipóteses, ele não arrepende e o diabo leva o corpo dele mesmo, ele morre, talvez num acidente, alguma coisa assim. Mas uma coisa é certa, o espírito dele foi para o céu, porque não chegou a perder a salvação ainda, possivelmente, tá? Então é isso que a Bíblia está falando, é muito forte isso, é muito forte, mas é o que a Bíblia diz. Só estou lendo diretamente da Bíblia aqui em preto e branco, tá? Agora, o que eu quero dizer com isso? Você nunca vai fazer isso como líder de célula. Eu, como pastor titular, não faço isso por conta própria. Isso é uma pluralidade de pastores, depois de muita oração, muita seriedade, porque são coisas sagradas que nós estamos lidando com elas, coisas muito profundas e sagradas. Então eu jamais teria a coragem de só por minha conta própria fazer qualquer ação dessa. Eu levo a sério o fato que nós somos uma igreja, uma congregação que faz parte da igreja de Jesus em Fortaleza, e é uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria mesmo. Então, voltando, o grande erro, escuta bem o que eu vou dizer, o grande erro é que as pessoas não têm praticado Mateus 18, por isso que surge fofoca, por isso que surge as coisas erradas. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, rapidamente, porque o nosso tempo está indo muito rápido. Vamos supor, eu vou inventar alguns nomes aqui, tá? Vamos supor que você é líder de uma célula, tá? Lá na sua célula, vamos supor que você é um jovem, líder de vários jovens na célula. E lá tem muitos jovens. E um dos jovens, vou inventar um nome aqui, um dos jovens, o nome dele é Zenildo. Inventei. O Zenildo vem e ele chega para você como líder e fala assim: fulano, rapaz, eu não sei o que fazer, olha. Rapaz, eu fiquei tão triste. Eu por acaso estava lá no shopping, eu vi o Zenildo agarrado com uma menina, beijando e até fazendo coisas que nem até um incrédulo não tem coragem de fazer em público, o que ele está fazendo lá. E eu conheço essa menina, é lá do nosso mesmo bairro, ela é quase uma prostituta assim. O que você faz como líder de célula? O que você faz para o Zenildo que veio falar isso para você? Ele veio falar de quem? Qual era o nome do outro cara? Zenildo 2. O nome do outro é Jacildo. Tá? Então, sabe o que você tem que fazer? Zenildo, deixa que eu vou falar com Jacildo. É isso que você faz? Você fala assim: Zenildo, sei que você é novo convertido, então, por você ser novo convertido, você já está perdoado em nome de Jesus. Mas deixa eu te mostrar um texto da Bíblia que é muito profundo. Isso é um princípio muito profundo, Zenildo. Aí você abre Mateus 18:15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, Zenildo, você faz o seguinte, querido: procura o Jacildo, mas procura com ele amor, com muita humildade. Não chega lá botando banca, não. Chega com muita humildade e fala assim para o Jacildo: Jacildo, senta aqui, vamos conversar. Jacildo, olha, a única razão que eu falo isso é porque eu te amo demais, cara. Eu vi outro dia você lá dando uns agarros naquela menina lá do bairro que todo mundo conhece.
Isso é pecado, Zenildo. Jacildo. Aí, você vai instruí-lo. Aí, se ele arrepender e aceitar a sua correção, você fala para ele se abrir com o líder, com o discipulador dele. O discipulador dele, o líder da célula também, que sou eu. Fala para ele se abrir. E eu vou estar te perguntando depois, Zenildo, se você fez tudo isso certinho, tá bem? Então, o Zenildo vai lá falar com o Jacildo e tudo. Aí, ele depois, vamos supor que o Jacildo arrependa e se abra com a liderança dele, e vai poder ser discipulado, tratado, maravilha. Resolveu o problema, ele vai vencer o pecado. Mas vamos supor que o Jacildo não faça isso. Ele diga para o Zenildo, tudo bem, eu estou arrependido, eu vou mudar, mas ele nunca procura a liderança dele, nunca procura o discipulador dele, e continua no pecado. Então, o que o Zenildo deve fazer? Aí você procura o Zenildo como líder de célula, você fala, Zenildo, querido, vamos eu e você conversarmos então, porque você já fez a primeira parte, vamos nós dois conversarmos com o Jacildo, e você vai explicar para ele que você não estava dedurando, nada disso, é só porque você quer tanto ver ele andar em vitória, e eu também vou te defender, e falar como você é tão legal, como você ama tanto ele. Aí os dois vão juntos para conversar. Olha que coisa linda. Normalmente nessa segunda conversa, o Jacildo vai andar em vitória, o Jacildo vai arrepender, vai mudar, a situação vai mudar. Você está entendendo, queridos? Então, o que acontece? É que muitas vezes a coisa complica, porque o Zenildo, em vez de vir falar com você como líder de célula, foi falar aí vou inventar agora outro nome de uma menina, foi falar com a Marilda. Então, o Zenildo contou para Marilda que o Jacildo não está andando em pureza, não está praticando os princípios de romance real. Agora, a Jacildo e o Zenildo estão sabendo. Não, como é o nome dela? A Marilda. A Marilda e o Zenildo estão sabendo, e o pior é que muitas vezes eles vão espalhando para todo mundo. Então, vamos supor que aí a Marilda que vem falar para você que é líder de célula, você soube do Jacildo? Não. Ele estava agarrando umas meninas lá no shopping. Aí a história já aumentou. Eram algumas meninas, várias meninas. Aí, escuta bem. O que você faz como líder de célula se a Marilda vem falar com você e não foi ela que viu? E aí? Agora a coisa complicou. O que você faz? Aqui que está o segredo. Escuta bem. Você fala assim, Marilda, você que viu? Não, não vi. Foi o Zenildo. Foi ele que te falou? Foi. Então, escuta bem, Marilda. Olha aqui Mateus 18:15. Lê para ela. Então, Marilda, você tem que voltar com Zenildo e dizer assim, assim, assim. E eu vou te perguntar depois. Isso dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas se você quiser exterminar fofoca, se você quiser que o povo ande em santidade, você como líder de célula tem que ser nobre. Você tem que ficar trabalhando agora com a Marilda, até que ela tenha coragem de confrontar o Zenildo, e o Zenildo voltar para o Jacildo. Vocês entenderam? Assim que você tem que fazer. Agora, se a Marilda falar assim, não, eu não vou fazer mesmo. Aí então você fala, olha Marilda, então eu posso ir junto com você para a gente falar com o Zenildo sobre essa situação. Não,
olha, se você não for sozinha, nem for junto comigo, eu vou ter que ir, eu vou falar com o Zenildo, porque nós não vamos simplesmente passar a mão por cima e fazer de conta que essas fofocas e esse pecado não aconteceu. Então, aí você com muito amor e carinho trabalha com ela, discipule ela, para ela entender o princípio da palavra de Deus. E no mínimo, tente convencê-la para ir junto com você. Mas na pior das hipóteses, se ela for super carnal e tudo, você só avisa para ela. Então eu vou ter que ir falar com o Zenildo para ele fazer o que a Bíblia manda. A mesma coisa, se o Zenildo falar, não vou falar com o Jacildo, não vou. Olha, você está em pecado. Então eu que vou ter que falar com o Jacildo. Você está entendendo como a coisa funciona? Porque você como líder tem que ser focado. Tem que ajudar as pessoas a fazer a parte delas. Mas se elas recusarem fazer a parte delas, você vai depois ter que trabalhar agora com elas também. Você está com outras pessoas em pecado. Por quê? Porque o Jacildo vai ficar triste com o Zenildo, vai ficar triste com a Marilda. Porque estão fofocando sobre ele. Então vão ter que ser confrontados também, vão ter que ser corrigidos, porque não tiveram a coragem, a espinha dorsal, não tiveram a nobreza de fazer o papel que a Bíblia manda eles fazerem. Ir lá e corrigir a pessoa. Você está entendendo? Que coisa bonita. Por isso que você tem que, com muito amor e carinho, saber conduzir a coisa, como líder da célula, para exterminar a fofoca, para exterminar essas coisas que o diabo às vezes quer fazer. Se você tratar assim com muito amor e carinho, mas com muita firmeza, você extermina a fofoca e você protege as pessoas. Vocês entenderam? Amém? Diga, nosso dever é com muito amor, com muita firmeza, aplicar Mateus 18, até que toda fofoca seja exterminada e todas as pessoas curadas e protegidas. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia.